palavra do Senhor e é com grata satisfação já havia convidado anteriormente o reverendo Rogério, que é pastor lá na terceira IPB de Ceilândia, para ele estar conosco aqui em outro momento, mas a gente não imaginava que quando a gente conversou não estava acontecendo isso, né? A gente estava combinando. Então, a despeito das diferentes circunstâncias sociais em que nos encontramos, não tem problema, ele aceitou de pronto para estar aqui conosco, né? Ele vai apresentar a família dele, vai se apresentar, tá bom? Mas já era alguém que a gente já vinha conversando, inclusive para dar, já vou avisando aí, a gente está conversando, lá atrás a gente já vinha, para trazer algumas escolas dominicais, um curso para diaconia, né? Então a gente já vinha conversando isso, eu já conversei com ele há um tempo atrás. Nós vamos continuar, a gente só vai refazer a data aí, mas vamos tocar o barco aí para tornar isso viável e possível, tá bom? Então, de maneira que é uma alegria, eu vou orar e passar a palavra para ele, porque aí ele se apresenta a família, de maneira, reverendo, que para nós é um prazer ter o senhor aqui na igreja, a igreja está conhecendo o senhor aí, mas certamente vai receber o caloroso abraço depois, né? Sim, agora, é agora vai ser o calorosa abertura de coração para ouvir a palavra. Espero Amém. que Deus fale profundamente através da sua vida. Amém. Tá bom? Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado. Sabemos que a tua obra se faz através de vasos de barro para que o teu poder se aperfeiçoe na fraqueza e se manifeste através de nós e apesar de nós. Colocamos a vida do teu servo, ó Deus, que se dispôs a estar aqui conosco, compartilhando um pouco mais daquilo que o Senhor mesmo tem falado ao coração dele. Dá-nos da tua graça para ouvirmos a tua palavra, para que não haja obstáculo da parte de quem fala e de quem ouve, para que a tua voz chegue ao nosso coração. Então fale profundamente a vida dos seus, alimente a vida da tua igreja, é a nossa oração e o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou muito grato a Deus por estar aqui. Como disse o pastor João Geraldo, ele me convidou para estar aqui conhecendo os irmãos há um tempo atrás, antes mesmo da pandemia chegar. Eu já tinha até acertado com ele que viria. Sou muito grato a Deus e também ao reverendo por este convite. Que Deus os abençoe ricamente. Eu sou então o pastor Rogério. Eu sou de Teresina, Piauí, e estou aqui desde o dia 4 de janeiro. Sou casado com a Ana Maria, ainda não temos filhos, mas mora conosco então a minha sogra e o meu cunhado Guilherme também. Então a nossa família é essa, hoje aqui no Distrito Federal, mas temos um povo lá no Piauí também. Peço aos irmãos que orem tanto pelo Piauí, quanto pela terceira igreja presbiteriana de Ceilândia, da qual eu sou pastor hoje. Hoje sou pastor na terceira igreja. A igreja me fez esse convite no ano passado e desde o dia 4 de janeiro eu então sou pastor titular daquela igreja. Irmãos, por favor, considerem diante de Deus em oração as nossas vidas, tá bom? Então quero agradecer mais uma vez o convite e quero convidá-los também a abrirem a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo de número 17. Apocalipse, capítulo de número 17. Nós vamos hoje estudar sobre a grande meretriz, a sua queda e a vitória dos filhos de Deus. Então, a meretriz, a sua queda e a vitória, o júbilo dos filhos de Deus. Vou ler aqui alguns versos do capítulo 17. O meu intento não é fazer uma exposição minuciosa de todos os versos, mas eu queria aqui passar por cima de alguns versos, mas tirar algumas lições aqui do início do capítulo 17, do capítulo 18, do capítulo 19, tá? Dando uma visão panorâmica aqui desses 3 capítulos. Então, abramos a palavra de Deus em Apocalipse 17, a partir do verso de número 1, diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem,
mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícies da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e dos 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. Quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade de reis, ou como reis, com a besta durante 1 hora. O verso de número 1 do capítulo 18 diz o seguinte: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E o verso de número 1 do capítulo 19 diz o seguinte: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Amém. Senhor Deus, nós te somos muito gratos, ó Pai, pelo teu cuidado, a tua misericórdia estendida a cada um de nós. Em especial, nós te louvamos pela tua palavra lida. É certo, ó Pai, que esta palavra é infalível, ela é inerrante, ela é espada de 2 gumes, capaz de dividir o indivisível, alma e espírito juntas e medulas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude no entendimento da tua palavra nesta noite. O Senhor abençoe a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, que esta igreja venha se fortalecer na tua palavra, ó Pai, sabendo que o Senhor é vitorioso sobre todos os nossos inimigos. Nos abençoa, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja sempre passará por grandes tribulações, por grandes dificuldades. Algumas dificuldades, elas são de ordens financeiras, ordem espiritual, familiar, social. Nós temos diversas tribulações, adversidades pelas quais nós passamos. Mas uma das adversidades pelas quais nós passamos, ou um conjunto delas, é causada pela a grande meretriz, um inimigo da igreja, que se levanta para destruir a igreja do Senhor de uma maneira bem sedutora.
Nós precisamos lembrar que o contexto aqui é que os grandes inimigos do Senhor Jesus Cristo, que são inimigos da igreja, pois o grande inimigo do diabo é o Senhor Jesus Cristo, ele visa destruir Cristo. Se você olhar o capítulo 12, eis que tem uma mulher grávida e um dragão na sua frente, ou seja, o diabo querendo destruir a mulher grávida para matar o seu filho, ou para fazer com que seu filho não nasça, porque o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Nós temos então ali já a apresentação do maior inimigo da igreja, o maior inimigo do Senhor Jesus Cristo. Nós temos também, irmãos, a apresentação da besta que emerge da terra e da besta que emerge do mar. Ou seja, se você der uma olhada, não tenho como explicar isso tudo agora, mas se você der uma olhada, o Estado se levanta contra a igreja, um Estado, não estou dizendo que todo Estado é corrupto, mas o Estado corrupto, ele é sim um instrumento das mãos do diabo para destruir a igreja do Senhor, como aconteceu muitas vezes no curso da sua história. Por exemplo, quando esta carta foi escrita, que há uma discussão grande se foi escrita antes do ano 70, a destruição de Jerusalém, ou depois, já por volta do ano 90, há uma grande discussão em relação a isso, mas o fato é que a igreja estava em perseguição tanto antes do ano 70 quanto ali por volta do ano 90, quando Domiciano era imperador do Império Romano do Ocidente, ou todo o Império do Romano daqui de então, o Pan-Império Romano de então. Então, o Estado era um instrumento para destruir a igreja. Ele era um instrumento que queria destruir a igreja, queria acabar com a igreja. E nós temos também o falso profeta, que é dito que ele fala, né, ele tem a aparência de um cordeiro, mas ele fala como um dragão. Ou seja, ele realmente parece com algo bom, mas é algo absolutamente destruidor. Esse é o falso evangelho. Então nós temos o próprio dragão, inimigo da igreja, nós temos o Estado, que pode ser um instrumento para a destruição da igreja, ou tentativa de destruição da igreja, e nós temos também o falso evangelho, que aparenta uma ovelha, mas fala como um dragão. E aqui nos é apresentado um outro inimigo da igreja, que é a grande meretriz, ou a Babilônia, né? A grande meretriz. O que nós temos no capítulo 17, esse que acabei de ler, é a descrição da grande meretriz. No capítulo 18, nós temos realmente a sua destruição. E no capítulo 19, nós temos o triunfo, então, dos crentes em relação à besta, aqueles que não adoraram a besta, que não sorveram, não beberam do cálice que ela oferecia. Então, vamos dividir o nosso sermão em 3 pontos. A primeira, a apresentação da besta, isso no capítulo 17. Capítulo 18, nós temos a sua destruição, a dela e dos seus seguidores. E no capítulo de número 19, nós temos então o júbilo, o louvor dos crentes, a vitória de Cristo sobre a Babilônia e o júbilo então dos seus filhos. Capítulo 17, então, tem a descrição desse inimigo de Cristo, que é inimigo também da sua igreja, né? Quando ele diz que veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. De cara ele já diz que ela vai ser julgada. Ele não descreve o julgamento dela aqui. Ele descreve a meretriz que será julgada, que se acha sentada sobre muitas águas. Você vai saber aí o que são muitas águas quando você lê o versículo 15, que diz o seguinte: falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, essa meretriz está dominando muita gente. As muitas águas sobre as quais ela está sentada é que ela está dominando. E aí no verso de número 2, quando ele está descrevendo ainda ela, ele diz o seguinte: com quem se prostituíram os reis da terra. Então, aqui você já tem ideia de quem é essa prostituta, ou quem é essa meretriz. Essa meretriz, se você tem um Estado que persegue a igreja, né? Você tem o dragão, que é o diabo, e você tem o falso mestre, aqui você tem a sedução do pecado. A sedução dos perus e banquetes do mundo, né? A tentativa do diabo de destruir por meio do poder, do prazer, né? Não somente do prazer sexual, mas do prazer do dinheiro, da droga, de tudo que é oferecido pela meretriz. E ele nos diz que ela é poderosa porque os reis da terra se deitaram com ela, verso 2, com quem se prostituíram os reis da terra. E
com o vinho de sua devassidão. Então a ideia é, você vai já ter a noção da meretriz sentada em uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, com a taça na mão, e nessa taça, a ideia é que uma taça de vinho, muito forte realmente, para seduzir os reis se prostituem com ela e ela os comanda, né? E com o vinho de sua devassidão foi que se o quê? Embebedaram os que habitam na terra. Então, os reis e os que habitam na terra são seduzidos pelos prazeres da grande meretriz. Então, essa mulher tem um poder, essa meretriz aqui, que ela não é uma mulher em si, tá? Porque alguns que utilizam isso aqui para diminuir a mulher, para mostrar que a mulher realmente é desprezada nas escrituras, de jeito nenhum. Pelo contrário, a escritura dá um excelente lugar para a mulher. Mas a ideia aqui é que é de uma prostituta por causa do poder da sedução. O poder o desejo de pecar, o desejo de fazer o que é ruim, né? Então ela seduz a terra inteira. É o que nós vemos hoje, né? Presidentes, políticos poderosos vendendo a sua própria alma, se embebedando com o cálice da prostituta, da grande meretriz. E aí ele vai dizer no versículo 3, transportou-me o anjo em espírito a um deserto, agora ele foi para um deserto, e vi uma mulher montada, agora ela está comandando mesmo, por quê? Porque ela está montada numa besta escarlate, uma besta vermelha, besta repleta de nomes de blasfêmia, né? Ela blasfêmia mesmo contra Deus, ela não somente se coloca no lugar de Cristo, mas ela se levanta contra o Senhor Jesus Cristo e blasfema contra ele, dizendo, eu posso, eu sou maior do que todo mundo, como você vai ver aqui, que eu vou deixar ainda mais claro isso. E aí então, ele diz que ela está sentada lá, cheio de nome de blasfêmia, com 7 cabeças. Então a ideia é a mulher lá sentada, acorrentando as 7 cabeças da besta, né? A besta de 7 cabeças, não uma besta literal, né? São os reis da terra, ele já disse, vai ficar mais claro ainda. Se você lê o livro de Daniel, por exemplo, você vê realmente que essas figuras aqui, elas são simbólicas. O livro do Apocalipse não é para ser entendido literalmente. Há um consenso entre os hermeneutas, os intérpretes do Antigo Testamento, que de fato do Novo Testamento, do Apocalipse, é que de fato o Apocalipse deve ser entendido por meio de figuras, né? São símbolos, né? Então a representação aqui é por meio desta mulher que está com os reis em suas mãos, mandando neles, eles são realmente cães nas mãos dela, e tem 10 chifres. Chifres no Apocalipse, assim como em Daniel, é poder, né? Então ela tem poder. Ela se deita, os reis se aproximam com ela, ou dela, e vendem a sua alma para ela, então ela manda no universo e tem poderes nas suas mãos. Então quem é a grande meretriz? São os poderes da terra que o diabo utiliza para destruir a igreja, isso seduzindo reis. É por isso que tem muita gente fazendo o que é ruim. Você se pergunta, pastor, mas no meio da pandemia dessa, ainda tem gente que pensa em fazer mal? Nós estamos numa crise política enorme no nosso país, né? Enorme. E você está vendo que às vezes muitas questões não passam de política mesmo, de brigas políticas. Cada um vendendo a sua alma para a própria meretriz, para os prazeres deste mundo. Para ter poder, né? Chifres. O verso 4 vai dizer, achava-se a mulher vestida de púrpura, de vermelho também, né? E de escarlate. Então ela estava muito bem vestida, e você vai ver que no Apocalipse há uma comparação de 2 mulheres, que a noiva do Senhor Jesus Cristo, adornada, enfeitada pelo Cristo, limpa pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e uma outra mulher, que é a meretriz, que também está de vermelho, vermelho por causa do sangue, ela derrama o sangue dos filhos do Senhor. Ele vai deixar muito claro isso, né? Que ela está vestida de vermelho e muito adornada com pérolas, com tudo aquilo que o mundo deseja, riqueza, poder. É isso então que é dito aí, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na sua mão o quê? Um cálice de ouro. Ouro, a ideia também daquilo que a pessoa quer demais. Há o ouro da mansão eternal e há o ouro aqui também da grande meretriz. Então ele vai dizer que ela está lá com um cálice de ouro, e nesse cálice está cheio também, está transbordando de abominação.
Há o cálice que Deus vai fazer com que ela sorva, ela beba, porque ela faz isso, mas há um cálice. Como é que ela atinge o mundo inteiro? Por que que o evangelho até cresce, né? Mas por que que o mal cresce também? Porque essa mulher tem seduzido, ela é um dos instrumentos para destruir a igreja do Senhor. Isso já no primeiro século, isso desde o início, a sedução do olhar, né? Ela então está ali com suas abominações. E é o que dizem aqui os intérpretes, é que essas abominações do cálice aqui são coisas terríveis, que são difíceis até de se falar no púlpito realmente, porque são abominações. Imoralidade sexual, imoralidade para ganhar dinheiro, venda de corpo, é isso aí tudo. Corrupção. Nós temos tudo aqui nesse cálice que ela oferece. Ó, se você beber, eu te dou tudo. E com as imundícies da sua prostituição. Imundícies. Então, são abominações e são imundícies de sua prostituição. Você imagina, então, que deve ser coisa terrível que essa mulher oferece, mas que os reis da terra bebem, sim, dela. Um jovem da igreja bebe quando se entrega à prostituição, ao sexo ilícito, fora do casamento, antes do casamento, a fornicação, a homossexualismo. Tudo isso aqui é encaixado nesse pecado aqui, que é condenado nas Escrituras Sagradas por quem bebe, então, ou de quem bebe dessa abominação, dessa mulher que se apresenta aí no verso 5 da seguinte maneira: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, né? Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ou seja, ela é o centro. Ela é o centro das abominações, ela é a mãe. Dela procedem. Então, o que você achar de abominação aí, de aberração, zombar de Cristo, fazer carnaval com imagem de Cristo, né? Pecando de diversas maneiras, fazer carnaval com isso, né? Zombar do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso aí, ela é a mãe. E agora ele chama ela, se você não percebeu, de Babilônia. A meretriz agora é chamada de Babilônia. Ela é pomposa, bonita aos olhos humanos, por isso que é utilizada aqui a ideia da Babilônia, né? A Babilônia lá do Antigo Testamento, descrita no Antigo Testamento como aquela cidade belíssima dos jardins suspensos, cidade bonita, onde todo mundo desejava morar, cidade belíssima. Lá também era dedicação a deuses estranhos, contra os quais, diante dos quais Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram. Daniel não se prostrou, não adorou, não se misturou com as finas iguarias do rei, aqueles perus e banquetes que lhe eram oferecidos. No versículo de número 6 ainda diz assim, ó: então vi a mulher embriagada com sangue. Olha por que ela está vestida de vermelho. Ela derrama o sangue dos santos. Ela não somente ela é sedutora, mas ela é destruidora, é avassaladora. Ela mata os cristãos. Ela persegue os crentes, né? E com o sangue das testemunhas de Jesus. Testemunha, você sabe que a palavra aqui é a palavra mártir no grego, que dá a ideia realmente de você morrer pela fé. São homens e mulheres que morreram. Você tem no iniciozinho do segundo século, aquilo que um historiador chamado Justo Gonzalez chamou de a era dos mártires. Muita gente morrendo por causa do evangelho. Não foi diferente aqui no primeiro século, tá? Principalmente se isso aqui tiver sido escrito, ou também se tiver escrito aqui antes do ano 70, Nero matou muitos cristãos, muitos mesmo, tá? Mas também se for escrito, como outras pessoas preferem, eu não quero aqui tomar partido, né? Mas outros preferem dizer que está lá no ano de número 90, ou por volta do ano 90, ali primeiro século. Então você tem aí no verso 7. É interessante que o que acontece é que João está recebendo essa revelação e que ele fica admirado. Ele fica, meu Deus, é poder demais numa pessoa. É poder demais num ser. Ela tem tudo nas mãos. Ela tem os reis, as cabeças lá, né? E ela tem os chifres nas suas mãos, porque todo mundo se vendeu aos prazeres do mundo. E ele está lá admirado. E é então que o anjo diz, o anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Por que você está admirado? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e dos 10 chifres e que leva a mulher. Então eu vou dizer agora para você que ela vai ser destruída.
dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. Sabe por quê? Porque ela vai ser destruída. Por que você está admirado? Eu vou passar agora a descrever a sua destruição, versículo 8. A besta que viste. E aí como é que ele descreve ela? Ó? Ela era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqui são 4 situações mesmo do diabo. Né? Ele estava com Deus. Né? Ele era e não é. Por quê? Porque ele foi lançado. Lembra que lá em Lucas 10, Cristo, quando os 70 voltam jubilosos, porque Cristo distribui lá os 70, os 72, depende da tradução, né? Jesus distribui, e quando eles voltam da evangelização, e eles conseguiram, Cristo deu autoridade para expulsarem demônios, quando eles voltam maravilhados com o que aconteceu, porque eles expulsavam realmente em nome de Cristo, então eles foram felizes, Senhor, realmente em teu nome nós falamos, eles foram curados. A gente falava e o povo era curado realmente, os espíritos malignos iam embora. Eles se submetem a nós. Cristo então vai dizer, vocês ficam felizes por causa disso? Eu quero dizer para vocês que eu vi o diabo cair do céu. Eu via, na verdade o grego está ali, a expressão está nesse tempo para nós, que seria eu via, né, no passado, mas aqui a gente chama na hermenêutica de um passado profético, né? É um passado futuro, é o que ia acontecer quando Cristo sobe e o diabo desce, capítulo 13 de Apocalipse. O Cristo sobe e o diabo desce. Quando foi que o diabo desceu? O diabo ficou até o dia em que Cristo o expulsou. Quando Cristo vence, lembra que ele tinha acesso, ele era acusador, mas no capítulo 13 do Apocalipse diz, caiu então o dragão, a antiga serpente, aquele que era acusador dos crentes. Então, Cristo sobe, o diabo desce. Né? Então, ele está dizendo, ele era, versículo 8, né? Quem é ele? Ele era, a besta, né, na verdade, ela não é porque ela foi lançada, mas ela está para emergir porque ela é uma paródia do Senhor Jesus Cristo, ela imita Cristo em tudo. Até na ressurreição, né? Lembra que o diabo realmente ele caiu, mas ele está na terra, ainda que amarrado. Há uma expressão, né? Realmente que o diabo está amarrado, e de fato ele está amarrado. Mas o diabo será solto, irmãos. É por isso que ele diz aí, ele diz, será solto antes de Cristo vir. Né? Ele diz que está para emergir do abismo, né? E caminha para a destruição. Por quê? Porque ele vai emergir de novo, mas Cristo, então, o matará com o sopro da sua boca. Então, essas são as 4 situações dele. Ele era, ele não é, está para emergir, mas será destruído quando Cristo soprar. Então, ele será, essa besta aqui será destruída. É o diabo realmente se manifestando por meio dessa sedução, a sedução, então, do mundo, assim como ele usa o Estado, né? Assim como eu quero deixar bem claro que não o Estado em si, tá? Eu não acredito realmente que o Estado em si é algo ruim. Não, o Estado redimido pode ser algo benéfico para a vida do cristão, né? Tanto que Paulo disse para a gente orar para que tenhamos vida tranquila. Orem pelas autoridades a fim de que vocês tenham vida tranquila. E aí, então, no verso de número 8 ainda, ele diz o seguinte, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, né? Desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Eles vão se admirar, mas também vão se admirar com sua destruição e vão chorar, como eu vou mostrar para vocês. Tá? Aqui está o sentido em que tem sabedoria. Aí ele diz, ó, nos quais as 7 cabeças são o quê? São 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também o quê? 7 reis. São 7 reis. Aqui então fica muito claro que o número de 7 é o número da perfeição, é um conjunto de reis. Ele não está dizendo que são 7 reis. Às vezes a gente tem aquela visão bem cinematográfica de que a besta é realmente um monstro de 7 cabeças e tal, que vai aparecer, mas isso é uma figura, tá? É pior do que aquele monstro lá, pode ter certeza, porque é sedutor. Como Cristo diz, os lábios da prostituta destilam
ou como é dito nas escrituras, né? Os lábios da prostituta destilam favos de mel, mas o fim é amargoso como a morte. É pior, né? É pior do que aquele monstro que aparece lá. Então, ele vai nos dizer aí que são 7 reis. E o verso 10 vai deixar mais claro ainda. Eu não tenho como detalhar isso aqui tudo, como eu disse, porque senão eu passaria muito tempo. Mas o verso 10 diz o seguinte: dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Ele está então falando a quem faça a contagem dos reis, né? Verso de número 11 vai dizer: e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei e procede dos 7 e caminha para a destruição. De qualquer maneira, se você vai contando ou não, porque há realmente uma ordem aí entre reis, se você for contando lá desde o Antigo Testamento, que pode desembocar ali no Império Romano, e aí, por conseguinte, o Senhor Jesus Cristo reinando sobre todos, né? E ainda há outros que vão dizer que ainda se levantará um anticristo, ele não se manifestou ainda se vai se manifestar lá, o abominável da desolação, o grande personagem lá que vai se levantar, ainda vai se levantar sobre a terra e vai destruir. Eu não quero entrar nessa discussão também, né, entre pós-milenismo e o amilenismo, né, entre preterismo e o não preterismo, ao futurismo, né. Nós vamos então adiante, porque o verso 12 diz assim: os 10 chifres que vistes são 10 reis. Então está muito claro aí que chifre e cabeça são poderes. Poderes que se deitaram com os prazeres deste mundo, são dominados por ele e tem muita gente abraçando. Irmãos, eu fico pensando, isso aqui é um retrato ainda dos nossos dias. O Apocalipse fala demais ainda dos nossos dias, porque ainda tem muito prazer, o diabo ainda tem utilizado muito prazer para destruir muita gente, inclusive dentro da igreja. Quantas igrejas são destruídas por causa do prazer sexual, o amor ao dinheiro acima de tudo, né? Pastores, presbíteros, diáconos e membros de igreja que têm vendido a sua própria alma para o sexo, para o dinheiro, para o poder, para a satisfação, e têm feito então a vontade da grande meretriz do diabo, da Babilônia, desta que é uma blasfêmia. E aí eu vou pular aí para o verso 16, que diz o seguinte: os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumarão no fogo. Verso 18: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, aquela figura da Babilônia, né, por isso a ideia da Babilônia, também do Império Romano, que era um império belíssimo, poderoso, belíssimo do ponto de vista humano, né, e também tinha a sua beleza também física pela própria misericórdia do Senhor, sua graça comum, mas que também tinha ali incutido também, né, inculcada ali na mente do povo romano o prazer. Se você der uma olhada naqueles retratos do primeiro século, naquelas figuras do primeiro século, você tem lá uma pessoa nua por cima da outra, né? Aquelas figuras antigas. Tem até um filme que eu só comecei a assistir, não assisti todo e não acho que você deveria assistir, justamente porque tem muito pecado, né? Muita cena ilícita. Calígula, né? O rei Calígula, né? O rei romano Calígula, muito famoso aqui no primeiro século, mas um rei absurdamente, um imperador absurdamente cheio de prostituição, né? Estuprava soldados e a esposa dos soldados, né? É coisa terrível mesmo. Então, é uma descrição dos prazeres da devassidão que era o primeiro século, que não está assim, tão distante dos nossos dias, até porque nós temos uma devassidão aí, e creio que parte dessa pandemia, certamente, ou parte da culpa dessa pandemia, é resultado de pecado, de imoralidade, de prazer, e Deus agora está fazendo aquilo que ele vai começar aqui no versículo 18, ou no capítulo 18. Vou ser mais sucinto, tá? Mas o capítulo 18 vai dizer assim: depois destas coisas, né, depois disso, eu vi descer, agora está continuando a visão, do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Esse anjo, irmãos, cremos que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A terra se ilumina da sua glória. Então exclamou com
potente voz dizendo, caiu, caiu. Interessante que aqui João ficou admirado, o apóstolo João ficou admirado com essa descrição dessa mulher. Agora ele ouve uma voz que diz assim, caiu, caiu, a grande Babilônia, que é a meretriz, tá? Que está lá a descrição dela no versículo 5, capítulo 17. Caiu e se tornou o quê? Morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijos de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, porque tem raiva, tem ódio na sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra, não somente os reis, mas os mercadores que obedecem a esses reis, essas autoridades, esses príncipes, esses presidentes, esses ministros que beberam do vinho dela. E aí também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria, do seu prazer sexual, do seu luxo e do seu prazer sexual. Muita gente se vendeu para ela. Então, é dito agora que ela caiu. Você imagina então aquela poderosa Babilônia que de jardins suspensos, o Império Romano poderoso, ele caiu. E em 476 o que aconteceu foi isso, queda do Império Romano do Ocidente. Caiu o Império Romano do Ocidente. Um império que jamais se imaginava que um dia fosse cair, e depois caiu do Oriente também. E tantos outros impérios que vieram na história da humanidade caíram, porque o único império que não cai é o do Senhor Jesus Cristo. Mas todos os impérios que vêm da sua alma para o diabo, esses cairão. Esses que sorvem, que bebem o cálice da prostituta, todos eles serão destruídos. Por mais bonitos, mais belos que sejam, se tornarão morada, então, de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. É isso, então, o resultado daqueles que vendem. Irmãos, eu creio que vocês, se pelo menos não assistiram a série, já ouviram falar da cidade em que desenvolve a história do Batman, Gotham, né? E Gotham é uma destruição total, né? Se você assistir ali a série, e também tem idade para isso, né? E maturidade cristã para assistir aquilo, então você assiste Coringa, né? Você tem ideia do que é isso ali, é uma destruição total, onde as pessoas já venderam a sua alma para o prazer. É o existencialismo, é o niilismo na prática, é você ali dando sentido na vida até fazendo aquilo que não presta. E o resultado disso é assassinato, assassinado, imoralidade sexual sendo tido como algo normal, rotineiro, né? Basta você assistir, você tem maturidade cristã suficiente, assiste então Gotham, né? Você vai ter a noção do que é uma sociedade absolutamente destruída, né? Mas aí então, no versículo de número 4 do capítulo 18 vai dizer, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Agora uma palavra para o povo de Deus, tá? Preste atenção aqui, você que é povo de Deus, porque até agora ele estava batendo ali na meretriz, né? Nos seus adoradores, mas ele está falando agora com o povo de Deus. Preste atenção, povo de Deus, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Veja que o que a Bíblia diz, não seja cúmplice do que ela faz. O que é ser cúmplice? É beber do cálice, é aprovar. É aprovar, é se corromper. É você ser um funcionário público e se corromper também com um sistema maligno. É se vender para ganhar dinheiro. É você namorar ilicitamente, pecar em relação a isso. Você vendeu o seu corpo para a prostituição. E a Escritura aqui diz, se você for cúmplice do pecado, será também participante dos flagelos, ou seja, dos sofrimentos. Então a palavra para nós, irmãos, hoje é não bebamos do cálice da prostituição. Povo de Deus, não beba do cálice da prostituição. Tem muita gente que até não é o corrupto principal, mas está bebendo do cálice, está participando, está achando bom, está sendo cúmplice. E aí, como dizia minha mãe quando eu era criança, não encubra o pecado e nem seja cúmplice, porque você está sendo pior do que quem está fazendo. Não encubra. E ela jogava até pesado, né? Ela dizia, tenha vergonha na sua cara, meu filho, não encubra. Eu me lembro muito dessas palavras da minha mãe. Vamos correr aqui, irmãos. O verso 5 diz o seguinte,
porque os seus pecados... Por quê? Porque Deus é justo. Deus vai destruir a Babilônia, mas Deus é justo. Deus dá tudo na medida. Você pecou? Vai ser destruído. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Do jeito que ela deu, ela vai pagar. Agora vai pagar mais. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. Segundo o quê? As suas obras. Ai daquele que fizer cair um dos pequeninos. Melhor realmente amarrar uma pedra de moinho e se jogar de espinhadeiro abaixo, disse o Senhor Jesus Cristo, porque fazer cair um dos pequeninos. Deu de beber? Pois vai também ser destruído. Vai ser destruído. Então ele vai dizer as suas obras. No cálice em que ela misturou bebidas, misturar em dobro. Interessante que quando ele vai descrever esse cálice, ele vai dizer que é um cálice sem mistura. Para um judeu era muito forte. Um cálice sem mistura era o vinho direto, sem água. Porque a água dava uma suavizada no vinho. Mas o cálice sem mistura é um cálice que sai rasgando, descendo. É esse que ele vai beber, ela vai beber. E aí no verso de número 7 vai dizer o seguinte: o quanto a si mesma se glorificou, né? Ela vivia se gloriando, se glorificando, e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto. Tormento o quê? E pranto. Sabe por quê? Porque ela dizia assim, ela dizia de si mesma, presta atenção, porque o mundo acha que nunca vai precisar de Deus. E que é poderoso e que nunca vai chorar, mas tem muita gente chorando hoje, inclusive na pandemia. Tem muita gente ímpia que não reconhece que Deus é Deus. E que dizia que estava lá em cima, batendo no peito, eu disse, eu sou maior do que todos. Olha o que é dito aí no versículo 7. Ele diz assim, estou sentada, ou ela diz, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Ele diz, eu estou sentada, viúva nunca vou ser, porque vou ter todos os reis da terra que eu quiser. Pranto nunca vou passar, nunca vou chorar. Mas vai chorar porque Deus vai fazer chorar. Irmãos, às vezes nós ensinamos um atributo do Senhor em detrimento de outro. Deus ama, Deus é amor, o perfeito amor. Deus é a perfeita misericórdia, a perfeita benevolência. Mas Deus é a perfeita justiça. Deus é a perfeita justiça. E Ele vai retribuir esses que não se prostrarem diante dEle, segundo as suas obras. Verso 8, por isso, em um só dia. Vai demorar? Você acha que Cristo vai ficar lutando com o diabo? Não. Em um só dia vem a sua destruição. É repentina, de uma vez por todas. Quem imaginava que a pandemia pegaria ricos e pobres? Pessoas que estavam lá em cima morrendo, morre mesmo. E nem todo mundo que está morrendo é morrendo por causa de pecado. Pode estar morrendo porque o Senhor te chamou para viver uma vida melhor na glória. Está vivendo bem, fiel, mas Deus chamou. Pode ser. Mas tem muitos outros que Deus está chamando para punir no inferno. Punir realmente no inferno. No versículo de número 9 vai dizer o seguinte: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela. Quem? Os reis da terra. Então, quando vier a destruição da meretriz, que é aqui do capítulo 18, quando vem a destruição, quem é que vai chorar? Ela e os reis. Por quê? Porque os reis acabou o poder. Porque Deus mata o cabeça e vem então aquele efeito dominó. Vai morrendo todo mundo. Vai morrendo todo mundo. Por isso que não vale a pena você amar os prazeres. E o que ele vai mostrar aqui? Que não vale a pena você amar os prazeres deste mundo, irmãos. Não vale a pena você trocar o que é espiritual, entenda o que é espiritual aqui, não somente o que é invisível, mas o que é eterno, o que é de valor bíblico, o que Cristo manda fazer, princípios, lei de Deus. Olha o que ele vai dizer aí, que os reis choram, os reis lamentam, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando vierem a ouvirem a sua fumaceira do seu incêndio. Quando vê ela pegando fogo, aí chora, sabe por quê? Porque ela era fonte de renda, venderam a alma, só que Deus vai lá na fonte de renda e mata. Versículo 10. E, conservando-se de longe, vão olhar e vão dizer, ai, ai, ai da Babilônia, tu poderosa cidade, pois em um só dia chegou o teu juízo. Em um só dia. E o verso 11 vai dizer assim, irmãos, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores. Por quê? Porque os mercadores venderam a sua alma também. Ele já tinha dito lá que os mercadores tinham se vendido junto com os reis para
aquelas águas que ela estava montada sobre elas, era uma multidão de pessoas que estavam bebendo da sua fonte. Infelizmente. E agora, ele vai dizer que eles vão chorar. Sabe por quê? Porque a riqueza vai acabar. Essa riqueza material aqui, ela vai acabar. Preste atenção, ela vai acabar. Está aí no verso de número 11, ele vai dizer assim, ó. E choram e planteiam os mercadores da terra, por quê? Já ninguém compra a sua mercadoria. Por quê? Versículo 12. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras. Olha o que as pessoas querem. Muitas vezes, pedras preciosas. E aqui ele vai falar de joias, né? Pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura. Depois ele vai para tecido, né? De seda, de escarlata. E toda espécie de madeira, né? E também móveis belíssimos, aquilo que chama a atenção de muita gente. Eu quero a melhor brinco, o melhor colar. Eu quero a melhor roupa de marca. Eu quero uma casa com a melhor madeira. É só isso aqui que as pessoas muitas vezes amam. Só que agora, na pandemia dessa aqui, que vem a morte. E aí? Isso aqui, o que vai levar disso, irmãos? Ele vai dizer o seguinte, ó, e de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, porcelanato, aquela coisa que as pessoas mais dão valor. E ele diz, eu vou destruir tudo isso aí, rapaz, não vai ficar nada. Então eu destruo, morre os mercadores. Chora mercador porque não tem mais comércio para isso, que ninguém vai dar valor para isso aí, porque Deus vai destruir isso aí, de uma só vez. E os valores que vão permanecer são os valores eternos. Aqueles que estão então marcados, selados com o Espírito Santo é que vão subir para a glória. Ele vai dizer em toda a qualidade de móveis, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. Rapaz, tem gente que valoriza isso aqui demais, mais do que tudo nesse mundo. Irmãos, veja que eu não quero pregar que bens materiais é pecado, de jeito nenhum. Porque em si não são. E você pode ter isso aqui sem estar pecando. Desde que você não coloque isso aqui como Deus na sua vida. Você pode ter isso aqui, não é pecado ser rico, nem é pecado ter esse tipo de madeira, usar roupa de marca, desde que você não esteja negligenciando outras coisas. O amor ao próximo, o cuidado com a casa do Senhor, as nossas responsabilidades diante de Deus e diante dos homens, nessa ordem, primeira tábua e segunda tábua. Então, ele vai dizer ainda, e canela de cheiro, especiarias, né? Esse cheiro também, né? Que as pessoas gostam demais de chegar em ambientes, né? Ver o incenso, ambiente cheiroso, né? Canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, comida e bebida, né? Vinho, que as pessoas mais valorizam hoje, estão enchendo a cara, aí bebe, acho que esse aqui é o maior, isso aqui é a solução para a minha vida, está no porre, aqui isso aqui é felicidade. Mas está na pandemia, tem gente que não porre. Aí então ele está dizendo, olha, isso aqui que as pessoas valorizam, azeite, a comida, e mais uma vez em si não é pecado, mas é a idolatria, o amor a isso aí acima de tudo. A flor de farinha, de trigo, a picanha, só quero se for picanha, né? Ovelhas. De ter cavalos, trazendo para os nossos dias, Ferrari, tem o carro bonito, carro do ano. É isso aí que eu quero. Só que um dia vai ficar provado que isso daí, por si mesmo, lembre-se bem que eu não estou falando de bens materiais em si. Dizem que eles são ruins por causa deles mesmos, mas o amor dele, lembra que Cristo disse que não é o dinheiro que é o problema, mas o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. É a idolatria, que é o nosso maior problema na humanidade mesmo, é a idolatria. Nós somos idólatras, infelizmente. Amamos isso daqui. O fruto sazonado, que a tua alma tanto apeteceu, a tua alma tanto apeteceu. Então a meretriz sabe o que fazer, né? Ela bota isso aí tudo para você vender a sua alma. Ela bota perus e banquetes. Você diz, é isso aqui que é a minha felicidade. Aí então vem a destruição, o versículo 16. 15, chora o mercador, 16, ai de novo. Porque num só dia caiu isso aí tudo, poder, né? Então ela se levanta imponente, mas Cristo humilha. E o verso 21 vai deixar muito claro, eu não tenho tempo, irmão, eu disse já desde o início que não é uma exposição verso a verso, mas a ideia do todo, tá? Verso 21 vai dizer assim, então um anjo forte, né, levantou uma pedra
como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será, então, achada. Você lembra que navios como o Titanic afundaram, ficaram lá e difícil para tirar, né? A ilustração aqui é que faz a Babilônia, aquela belíssima, bonita cidade de jardim suspenso, Deus vai pegar como que arroja uma pedra de moinho pesada no fundo da água, né, no fundo do mar, e de lá ela nunca mais sai. Ou seja, Deus vai dar um fim naquilo que é mais belo para o mundo, né? Aquilo que é mais apetitoso, aquilo que todo mundo desejava. Se eu vou destruir isso aí, de lá não sai mais nunca. E eu quero dizer que quem vai para o inferno, olha aqui no verso 22, não é o nosso caso, os crentes que creem em Cristo. Verso 22 vai dizer o seguinte: e voz de arpistas, e de músicos, de tocadores, de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum. De qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Não tem mais produção, não tem música, porque música é festa. Não tem festa no inferno, tem destruição no inferno. No céu é que nós vamos cantar, como você vai ver agora no capítulo 19. Júbilo a Deus, ao Cordeiro. É lá que nós vamos ouvir arpistas tocando. Se de um lado você tem ai, ai, do outro você tem aleluia. Alegria, júbilo. Versículo 23, né, vai dizer: também jamais em ti brilhará a luz. E aí eu quero ficar por aqui, né? Porque o versículo, meu último ponto é esse daqui, onde eu quero encerrar, o capítulo 19. Só o início que eu quero ver aí, que é interessante você fazer essa comparação. Muito interessante. Quando você vai ver ela ascendendo, todo mundo, é ela mesmo que eu quero. Essa Babilônia aqui, essa que é poderosa. Aí vende a alma. Aí vem o Senhor e destrói. Caiu num só dia. E aí então, quem é que vai triunfar? Está aí no verso 19, então, no capítulo 19, então, versículo 1. Depois destas coisas, ouvi no céu. E aí a importância de você ouvir o sermão até o final, daqui que é a parte do júbilo. Esse pastor só pancada, não, peraí. Tem a salvação. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo o quê? Ai, não. Chorando, não. Feliz, dizendo, aleluia, a salvação, a glória, o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou, quem foi que julgou? O nosso Deus, a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou quem? O sangue dos seus servos. Você lê o capítulo 5, capítulo 6, está lá o povo reclamando, Senhor, até quando? O Senhor não vai julgar a nossa alma, nós que perdemos, e dos fiéis que perdem a sua vida, né? O Senhor Jesus Cristo, calma. Tem mais um tempo, até o último sofrer por causa do Evangelho. Ainda tem mais gente para sofrer. A gente fica perguntando, Senhor, por que não acaba logo o sofrimento? Tem muita gente para sofrer para o Evangelho, porque é um privilégio. Bem-aventurados sois quando forem perseguidos, né? E mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram ou vieram antes de vós. Então, o que você tem é que é gozo para nós, é felicidade, é motivo de felicidade, porque o sofrimento aqui, a leve e momentânea tribulação traz para nós eterno peso de glória. Acima de tudo, irmãos. Incomparável. E o verso 3 vai dizer, segunda vez disseram aleluia. E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E mais, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostram-se e adoram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, aleluia, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai glórias ou dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos e os que temeis, os pequenos e os grandes. Então, ouvi uma grande voz de numerosa multidão, agora presta atenção, numerosa multidão,
como de muitas águas, e como de forte trovão. Olha, você tem lá muita pessoa, mas tem servo de Deus que não se prostra diante de Baal, não se prostra diante da meretriz, não vende a sua alma dizendo, então, eles vão dizer o quê? Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, todo-poderoso. Tem música lá para nós. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe, né, a glória, porque são chegadas o quê? As bodas do Cordeiro, cuja esposa, olha a outra mulher agora, a esposa a si mesma, então o quê? Já se ataviou. Sabe, pastor? Então, em salvação pelas obras, ela se ataviou. Pera aí, continue lendo. Pois lhe foi dado o quê? Vertice de linho. Então, foi dado a ela. E o linho finíssimo aqui é o sangue de Cristo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça. Que atos são isso? Versículo 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo. Então, João tentou aqui, então, adorar esse anjo. Ele disse, não, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém testemunho de Jesus. Adora quem? A Deus somente, porque essa é uma tendência nossa, como de muitos, infelizmente, catolicismo, né? Adorar os apóstolos, a João e os demais. Ele disse, espera aí, não, adora a Deus, a Ele a glória, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aí, então agora a gente encerra com essa leitura final aqui, não vou ler todo o texto, só para você ter ideia aqui como é que esse povo é salvo, de que ele é vestido, né? Por de onde é que vem, né? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Vou pular um pouquinho, ele disse, olha, versículo 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Verso 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando os cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Sai da sua boca uma espada. Aí o versículo 17 diz, então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia. Então, eu pergunto a você, quem é que vai entrar nessa ceia aqui? Aqueles que estão purificados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Esse que é tido aqui como um limpo, perfeito, belíssimo, puríssimo, sem defeito e sem mácula. Agora ele disse aqui que nós então vamos ser chamados para um banquete. Olha, se de um lado, um povo vai ser destruído. Inclusive vai se tornar banquete, né? Que vai ser destruída, a sua carne será comida, né? Verso 18 vai dizer o seguinte, olha, para que comais o que? Carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e os seus cavaleiros. É a linguagem, claro, né? Carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos quanto grandes. Por quê? Porque eles são chamados, então, para a ceia do Senhor, os vitoriosos em Cristo, os que não adoraram a besta, os que são limpos por esse Cristo aqui poderoso, limpíssimo, vestidos de linho finíssimo, versículo 14. Branco e puro é a vestidura do seu Redentor. Queria dizer, irmãos, finalizando, que nós caímos muitas vezes no prazer de abraçarmos esse mundo, no desejo de abraçar esse mundo e seus prazeres. Então hoje é dia de nós confessarmos os nossos pecados e crermos naquele que, mesmo seduzido pelo diabo, que foi tentado, muito diferente de Adão, né? Adão foi tentado com Eva no jardim, tendo tudo para comer. O Senhor Jesus Cristo no deserto,
sem ter o que comer, 40 dias. Então o Senhor Jesus Cristo negou o pecado, os prazeres deste mundo, quando o diabo mentindo, dizendo, isso aqui tudo me foi dado. Se prostrando me adorares, será teu. O Senhor Jesus Cristo, não. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele darás culto. Talvez você não veja exemplo perfeito em ninguém aqui na terra. Nós temos vários exemplos de homens fiéis, mas perfeito não, perfeito só o Redentor. Em tudo foi tentado, sem jamais pecar. Que Ele nos abençoe e em Cristo possamos vencer a tentação. E um dia nós vamos cear com Ele na grande e belíssima festa das bodas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus em Cristo nos sustente em meio à pandemia para que sejamos fiéis. Porque se nós nos entregarmos aos prazeres, iremos para o inferno. Mas ainda que morramos nesta pandemia ou de qualquer outro problema, viveremos no céu com Cristo se formos fiéis. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de meditarmos na Tua lei, Senhor, de meditarmos na Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ler a Tua lei e ver esse banquete espiritual aqui, Senhor, que mostra que adoradores do mundo dos seus prazeres serão destruídos, mas os adoradores do Cordeiro viverão eternamente nos céus, onde não haverá nem dor nem sofrimento, e Jesus Cristo enxugará toda a lágrima do seu olhar. Senhor Deus, nos abençoe, abençoa a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, o reverendo João Geraldo, que o Senhor o abençoe ricamente como pastor desta igreja, fortalece-o, ó Pai, também como capelão no seminário, que o Senhor esteja, ó Pai, com teu servo em tudo que ele vier fazer, abençoe ele e sua família em nome de Jesus. Abençoe também o conselho da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro e também aos irmãos que estão nos assistindo. Que o Senhor os fortaleça com tua misericórdia e graça. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Louvado seja o nome de Deus, uma palavra abençoadora, que desafia a vida de cada um de nós. Aí você que também nos visita, não só é membro, que desafia a gente a repensar e a colocar as barbas de molho. E aí eu fiquei me perguntando de que banquete a gente quer participar, ou agora ou no futuro, né? Acho que é melhor esperar um bocadinho aí, né? Porque vai ter um banquete lá que vai ser de rei, o negócio vai ser... E você quer cantar agora ou quer cantar depois? Aprende, calma, não se apavora não, que vai chegar a hora de todos nós termos um momento de louvor que certamente vai durar na eternidade, tá bom? Pastor, muito obrigado pela sua palavra. Fica aí os irmãos já previamente conhecendo a vida do reverendo Rogério. Obrigado pela sua família ter acompanhado. E nós vamos combinar aqui aquilo que a gente já estava querendo, dele trazer uma palavra sobre os diáconos, junta diaconal, como é que funciona. Então, trazer uma palavra para nós, a gente vai compartilhando experiências e vai crescendo juntos, tá? A gente já tinha conversado sobre isso antes dessa pandemia, a gente só vai atualizar as datas, mas com a graça do bom Deus, se Ele assim nos permitir, a gente terá esse momento. Se Deus voltar antes, a gente vai para o banquete lá, não precisa falar mais de diácono, tão tranquilo daí, né? A gente vai lá, vai participar do nosso grande banquete lá, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe lá, manda mais uma vez o abraço da Igreja do Cruzeiro, a vida daqueles irmãos lá calorosos, abençoadores e muito carinhosos, desde o conselho, a vida de todo mundo lá, tá bom? Vamos orar mais uma vez, agradecendo então por esse momento que nós tivemos de louvor e adoração. Pai bendito, obrigado pela tua palavra. Obrigado, ela é desafiadora, ela é esclarecedora, ela instrui a vida de cada um de nós. Obrigado pelos desafios, obrigado pela iluminação, obrigado pela instrução. Ó Espírito Santo de Deus, dá-nos graça de sermos prudentes o suficientes, de fazermos as coisas certas no tempo certo, para que no último dia possamos participar daquele grande banquete, participarmos daquele grande louvor, participarmos daquele período maravilhoso eterno na Tua presença. Dá-nos graça de agora sermos sábios e aprendermos a contar os nossos dias para alcançarmos esse coração sábio.
É a nossa oração, Pai. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, obrigado pela sua presença e uma ótima semana a todos nós.